Amém. Amém. Então, Mateus 6, versículo 11, Jesus fala o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém. Só essa frase. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Queridos, hoje é o primeiro domingo do mês de abril. Além da ceia do Senhor, no primeiro domingo do mês, normalmente nós nos lembramos de que os nossos recursos, nosso salário, às vezes já acabou ou está nos finalmente, e que novamente chegarão nossas continhas na caixinha do correio. Você abre aquela caixinha do correio, está cheio de papelzinho com aquele selo, lembrando você que a vida continua. Em especial, nesse mês, essa dinâmica se repete, que se repete ao longo do ano, pode causar ainda um pouco mais de ansiedade na vida de alguns, porque o nosso país continua passando por um momento nebuloso de indefinições políticas e econômicas, e isso pode causar preocupações extras, inclusive roubar a nossa paz. E aí, nessas horas, quando eu mesmo penso que na possibilidade de faltar na mesa da minha casa o pão nosso de cada dia, aí o Espírito Santo me faz lembrar disso. O Senhor ensina a gente a falar com o nosso Pai Celestial sobre essas demandas, sobre essas coisas. E aí ele ensina isso para os discípulos dele. Quando vocês se colocarem na presença do Senhor, vocês devem falar isso, pedir isso: Pai nosso, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Enquanto os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso são referentes ao reino de Deus, ao nome de Deus, à santidade de Deus, o 4º pedido tem a ver com as nossas demandas materiais, questões terrenas, físicas, fisiológicas da vida do ser humano. E nesse 4º pedido, nessa pequena frase que nós lemos, existem sim lições grandiosas que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira lição que eu aprendo na leitura dessa pequena frase: o mais importante em primeiro lugar, anote isso, o mais importante na nossa vida é aquilo que tem que estar em primeiro lugar. E o que é mais importante nas nossas vidas? O pão nosso de cada dia? Não, o reino dos céus, o reino dos céus. Acompanhe comigo, versículo 9. Jesus falando para os seus discípulos: vocês, quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus está dizendo, a busca com a nossa própria subsistência não é o mais importante. A minha vida vai passar, por mais que o Senhor me dê saúde, normalmente a vida de um ser humano na face da terra não passa dos 100 anos. Mas a palavra, o reino, jamais passarão. Então, o mais importante é o que é em primeiro lugar na nossa história, na nossa vida, é o reino. Não são as minhas demandas, as minhas crises, as minhas dificuldades pessoais. Não é a minha fome. O mais importante é o reino. Mais à frente, nesse mesmo sermão, Jesus vai ensinar, lá no versículo 33, se você está com Mateus 6 aberto, Jesus vai ensinar: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o quê? O que você quer comer, isso, serão acrescentadas. Obrigado, igreja atenta, isso aí, amém. Todas essas coisas serão acrescentadas, as suas demandas pessoais, físicas, o que você precisa comer, o que você precisa vestir, vão ser acrescentadas. Mas elas jamais serão o centro de importância, o centro do universo das nossas vidas. O reino é o centro do universo. Jesus é o nosso centro de equilíbrio do universo. Então, Ele é o mais importante, Ele é a prioridade. Embora tudo à nossa volta e dentro de nós sempre se disfarça de necessidade urgentíssima, mas o que é necessário, o que é urgente na vida do ser humano é buscar o reino em primeiro lugar. Ainda que isso redunde na ausência do fôlego de vida. Você perca a sua vida buscando o reino em primeiro lugar. Isso é o mais importante. O Senhor nos convida a nos ocuparmos com as coisas dele em primeiro lugar. Ele diz: se você buscar o meu reino em primeiro lugar, o seu reino cuido eu. E olha, eu não sei se você é bom administrador, mas de Jesus eu não tenho a menor dúvida que ele seja um bom administrador.
Então, com certeza, é muito melhor Ele cuidar da minha vida do que eu mesmo cuidar da minha vida. Por isso, para o nosso próprio bem, a gente precisa colocar o reino e a sua justiça na frente de todas as preocupações e necessidades do nosso dia a dia. Eu não estou dizendo que não é importante, nossas demandas pessoais que geram crise, que tentam roubar a paz do nosso coração, isso é importante. Mas o mais importante é buscar o reino em primeiro lugar, e eu aprendo isso quando eu leio, quando eu vejo Jesus falando sobre o pão nosso de cada dia. Segunda lição, é lícito rogar pela subsistência diária, é lícito, você tem esse direito, essa possibilidade, é lícito pedir a Deus pelo sustento diário. A gente leu isso, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E não é um simples pedido, aqui é uma expressão como se você estivesse rogando mesmo, clamando, pedindo socorro. Jesus ensina aos seus discípulos que podemos e devemos sim pedir ao doador da vida pela manutenção da nossa vida, nossa existência no dia a dia, no hoje. Amanhã é outro dia. Por que a Bíblia frisa no dia de hoje? Porque amanhã é outro dia. Não sei se você sabia isso, mas amanhã é outro dia. Qual a certeza que você tem, qual a garantia que você tem que amanhã você vai abrir os seus olhinhos pela manhã? Então por que você vai se preocupar hoje com o dia de amanhã que você ainda nem viveu? Nem sabe se vai viver. Então amanhã é outro dia, eu tenho que viver o hoje, eu tenho que me colocar diante do Senhor hoje, e aí amanhã, se a graça e a misericórdia se renovar sobre a minha vida, eu me coloco novamente na presença dEle, reconhecendo minha necessidade, a minha dependência, e falando novamente com Ele sobre essa questão. Senhor, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Essa oração me lembra e me ensina que nós não somos os provedores da nossa própria vida. Se Deus não me conceder tudo que eu necessito hoje, jamais terei algo. O que mais eu aprendo aqui, meus irmãos, é que nós não precisamos de muita coisa para sobreviver. A gente está aqui apenas de passagem, por isso que Jesus frisa a questão do hoje. A gente está aqui só de passagem. Então a oração me ensina que é lícito eu me preocupar com o hoje, mas não é para eu ficar ansioso, escravizado com o amanhã. Eu estou aqui de passagem, a gente está aqui uma breve passagem. A palavra de Deus diz que a vida do ser humano é como uma neblina. Você consegue até ver, mas é tão frágil que daqui a pouco se dissipa e você não vê mais. Por isso o pedido para receber o pão é para esse dia, de hoje. Porque a gente não tem nenhuma garantia de que vai estar aqui amanhã. Semana que vem, não tem. Lembre-se, Deus nos ajuda a suprir as nossas necessidades diárias. E de fato Ele nos tem dado tudo que a gente precisa e necessita para viver o nosso dia a dia. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreve no capítulo 1, versículo 3, ele afirma: seu divino poder, falando de Deus, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Deus é tão maravilhoso que tanto para o crente como para o não crente, para todas as suas criaturas, Ele é o Deus da providência, é Ele que provê a vida, o sustento para os crentes e para os descrentes, para todas as suas criaturas, as terrenas, as celestiais, é o Deus da providência. Assim a gente não deve cair na tentação de querer mais do que é o necessário e correr o risco de nunca estar satisfeito. Muitos cristãos consomem compulsivamente e nunca estão satisfeitos. A Bíblia já está me dizendo que a gente já recebe da parte do Senhor aquilo que é necessário para a nossa subsistência, mas tem gente que está sempre como aquela sanguessuga de Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá, a terceira nunca diz chega, a quarta nunca diz é o bastante. Nunca está satisfeito. E aí eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo para o seu discípulo Timóteo, e quero convidar você, marca Mateus 6, a gente vai voltar em Mateus 6, mas quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, também no capítulo 6, a partir do versículo 7. A gente precisa ser lembrado disso, que às vezes a nossa alma esquece disso, que a gente vai ler agora. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Olha Paulo falando para Timóteo:
pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém. Amém. Então, meu irmão, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Demonstre isso para o Senhor. Contentamento. Contentamento não é se acomodar, mas contentamento é demonstração de gratidão. Senhor, muito obrigado. Nós vivemos contentes, eu e você, nós já vivemos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado? A gente expressa isso diariamente para o Senhor? Temos nutrido um coração grato a Deus pelas coisas que Ele tem concedido para a gente, ou a murmuração rotineiramente visita os nossos lábios? A insatisfação é presente no seu coração, nos seus comentários a respeito das coisas que você deseja possuir? O cristão é chamado para ter uma vida simples. Deus não tem absolutamente nada contra a riqueza, contra a prosperidade, de forma alguma, não é isso. O problema é o amor às coisas, o amor a esse mundo passageiro. O problema não é ter, o problema é ter a obstinação por ter. Mas o cristão é chamado para ter uma vida simples. O nosso mestre tinha uma vida simples? Tinha. Você olha para Jesus, vê Jesus ostentando, né, tranquilo e favorável. Você não vê Jesus ostentando. Ele ainda fala, ó, eu não tenho onde repousar a cabeça, até as raposas têm um buraco para se esconder. Eu não tenho. Então, meu irmão, se eu e você temos um lugar para repousar a cabeça no final do dia, nós já temos mais do que deveríamos ter. Se o meu mestre é o meu paradigma, é o meu farol, minha orientação, o cristão é chamado, é convidado, é comissionado para ter uma vida simples. Não impede a gente de ter uma vida próspera, mas prosperidade não tem nada a ver com simplicidade. Tem muita gente próspera, absolutamente simples, e tem muita gente com fartura de tudo e que não é simples. Farta tudo, inclusive humildade. Eu e você já possuímos muito mais do que o nosso mestre possuía. Então, expresse contentamento, expresse gratidão, abomine a murmuração dos seus lábios. É pecado viver obstinado pelo obter, eu preciso comprar isso, eu não vou conseguir viver sem aquele negócio ali. Não murmure, não reclame, não consuma compulsivamente. Paulo fala, as pessoas caem em muitas armadilhas se começarem a viver dessa forma. O ensinamento de Jesus Cristo nessa oração contempla as nossas necessidades diárias, e não a nossa ganância, não a nossa ambição por possuir coisas. O que Jesus deixa claro é que é lícito e é para a gente, sim, orar e pedir ao Pai pelo nosso sustento diário. Amém? Terceira lição. Já amanhã você já vai lá naquela loja, cancela aquele carnê que você fez essa semana. Terceira lição. No reino de Deus, independência é morte. Eu vi isso alguns anos atrás, aqui numa das pregações do pastor Henrique, nunca mais esqueci. Independência é morte. Crente que vira uma ilha, que passa a viver ensimesmado, que não consegue olhar o mundo à sua volta, está morto, está caminhando para a morte. A gente vive num mundo egoísta, povoado por indivíduos egoístas, que buscam cada vez mais o afastamento, a autossuficiência, a independência uns dos outros, até nos relacionamentos amorosos. Hoje existem relacionamentos onde os cônjuges dormem cada um no seu imóvel. Tamanha a busca e a obstinação pela independência. E aí, quando eu olho para o reino de Deus, eu vejo que independência é morte.
somos interdependentes uns dos outros, somos corpo. Uma unha encravada lá no dedão do pé causa íngua na nossa virilha. Então, o que acontece na sua vida tem repercussão na minha vida, e vice-versa. Somos interdependentes uns dos outros. Faz parte do amai-vos uns aos outros sermos interdependentes uns dos outros. Isso significa que, assim como o Pai é nosso, o pão é nosso. O problema é nosso. Não é meu nem teu o pão é nosso. Isso significa que eu não devo me preocupar somente com a minha mesa, somente com o meu prato, com as minhas necessidades pessoais. Isso me ensina que quando eu me coloco na presença do Pai para rogar pelo pão de cada dia, eu tenho que pensar nos meus irmãos. Nós não podemos pensar apenas na comida que vai suprir a nossa necessidade. Mas a oração do Pai Nosso me ensina a desenvolver um senso de comunidade. Se isso está sendo um problema para mim, com certeza está sendo um problema para outros irmãos. Então, Pai, prover o pão nosso de cada dia. Pai, tem irmão que está numa necessidade maior do que eu. Então, esse pão grande que o Senhor me deu, eu vou repartir com ele também. Então, a gente deve lembrar daqueles que têm sofrido com a escassez. E especialmente os da família da fé. Paulo fala sobre isso. Então, antes de você querer resolver o problema da fome no mundo, lá na África, lá nos bolsões de miséria, tenta resolver o problema da fome dentro da sua célula. Você tem certeza que todo mundo da sua célula está bem? Não tem ninguém na sua célula passando por um momento de escassez, desempregado? Há vários meses desempregado? Eu estou tentando estágio para um filho meu, não consigo arrumar estágio para ele. Tem gente que tem emprego, então, trabalho. A gente tem essa preocupação na sua célula, no grupo pequeno que você frequenta. Você tem a absoluta certeza que não tem ninguém passando por um momento de escassez? Então eu tenho que aprender a ser solidário, porque o pão é nosso. Eu tenho que aprender a ser sensível, a prestar atenção nas lágrimas, no rosto, no semblante dos meus irmãos. Isso tem que desenvolver o caráter de Cristo em mim. Antes de eu fazer o pedido para o meu prato, Senhor, provê o pão para o meu irmão. E Paulo fala, primeiro da família da fé, porque não tem sentido você se preocupar com a fome do mundo lá fora, não é que você não tem que ser sensível ao que está acontecendo lá fora. Só que você tem que passar no estágio aqui dentro do reino, aqui dentro de casa. Se dentro de casa você não liga para o seu irmão que está passando necessidade do seu lado, o que você vai fazer na África? A não ser que você vá se oferecer como um sacrifício vivo, né? Um holocausto. Pode fazer rodízio comigo. Aí, né, entrega seu corpo. Tem que ser por amor. Paulo falou também que se não for por amor, não vai adiantar nada. A pessoa ainda vai passar mal comendo você. O colesterol vai subir e tudo mais. Então, eu tenho que aprender a ser solidário com os meus irmãos. Eu tenho que aprender a exercer, a viver compaixão, sensibilidade com as pessoas. A perguntar para o meu líder de célula, está todo mundo bem? Você tem alguma informação, algum conhecimento sobre alguma escassez na família de alguém aqui na célula? Então, em primeiro lugar, dentro do reino com os meus irmãos em Cristo, para depois eu ser sal e luz no mundo à minha volta. Quarta lição que eu aprendo nessa pequena frase do pão nosso de cada dia. No reino dos céus, dependência é vida. Se independência é morte, dependência é vida. Enquanto eu estiver dependente de Deus, do reino de Deus, eu estou vivo. Quando eu achar que não dependo mais dele, eu já morri. Jesus nos mostra aqui um pedido. Toda vez que você faz um pedido, é sinal que você não tem aquilo, por isso que você está pedindo. Por isso que você está dependendo do deferimento daquela solicitação para ter aquilo que você está pedindo. Oração é isso, é você assumir que não tem, por isso você se coloca diante daquele que tem e assume a sua dependência, reconhece a sua dependência e fala, se o Senhor não me ajudar, eu vou continuar sem. Ou seja, a oração é um lembrete para a gente reconhecer que a gente não consegue o pão nosso de cada dia sem depender do Senhor, se Deus não de uma intervenção divina. Se Deus não renovar a nossa saúde, o nosso fôlego, a nossa energia vital, você não vai conseguir nada no dia seguinte. A oração encoraja uma contínua dependência de Deus.
A oração desenvolve amizade, intimidade, companheirismo com esse que é o fornecedor da vida. A oração não me deixa me emburrecer e eu acabar acreditando que eu é que sou o cara. Eu é que consigo as coisas. Todas as vezes que eu agradeço a hora da refeição, antes de dormir, ao acordar, eu estou reconhecendo que, se não fosse uma intervenção do Senhor na minha vida naquele dia, eu estaria absolutamente perdido. Então eu preciso admitir a minha dependência do Senhor todos os dias. Eu e você dependemos de Deus constantemente, e essa dependência se expressa na oração. Alguns têm uma enorme tendência à autossuficiência. Tem gente que não gosta e não quer demonstrar dependência. E toda hora reafirma as suas próprias conquistas. É óbvio, prudência não é pecado. Você se preparar para imprevistos não é pecado. A Bíblia não está fazendo apologia ao descaso, à resignação, e um Deus proverá, vai acontecer alguma coisa, não vou me mexer. Não é isso. Se preparar para imprevisto não é errado, mas colocar a sua confiança na sua força, na força dos seus braços, isso é pecaminoso. Isso é arrogância, isso é soberba. A gente colocar a nossa dependência no Senhor é bênção. A gente colocar a nossa segurança, encostar a cabeça no travesseiro e sentir segurança, porque a conta corrente, as aplicações estão bombando, isso é insanidade. E Jesus fala sobre isso. Marca aí Mateus 6, agora vamos lá para Lucas 12. Lucas 12, versículo 15. Jesus falando sobre essa questão da gente colocar a nossa segurança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Lucas 12, versículo 15. Então lhes disse, Jesus falando, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, que significa louco. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, o mais importante, meu irmão, é você ser rico para com o Senhor. E ser dependente do Senhor já é uma demonstração de riqueza. Você que é abastado, lembre-se de que foi Deus que te deu tudo que você tem hoje. E você que ainda não é abastado de coisas, você é igualmente dependente do Senhor. E lembre-se que o que importa é ser rico para com o Senhor. É ser rico no relacionamento, na intimidade com o Senhor. É poder falar, eu e o Pai somos um. É poder orar por um doente e ver essa pessoa curada. É ter o discernimento de espíritos. Isso é riqueza. Ser íntimo do dono do reino. O que Jesus também nos ensina em Mateus 11 é que Deus é quem dá o pão, o sustento, a saúde, a energia, a capacidade para viver. Tudo vem dele, meus irmãos, tudo vem dele. E deve voltar para ele em gratidão, em adoração, em contínua dependência. Mas atenção, ao tratar sobre dependência de Deus, Jesus não está fazendo aqui apologia à má administração, por exemplo. Já que é Deus que me dá, Deus vai me dar amanhã de novo. Então, má administração dos recursos que a gente recebe do Senhor também é equívoco, é pecado. Jesus também não está estimulando ninguém à preguiça, de forma alguma. O que Jesus está nos avisando é que a gente não deve morrer obstinado em acumular riquezas materiais. O dinheiro não pode ser a nossa segurança, o Senhor tem que ser a nossa segurança. Mas Ele também ensina na sua palavra que Ele abomina o preguiçoso. O trabalho é uma invenção celestial. Antes da queda já existia trabalho. Deus falou para o homem no jardim, cuida do jardim, você não vai ficar aqui parado só olhando girafa.
É para podar aquelas árvores, quero um jardim bonitão, bombando, maneiro. Então o trabalho existe antes da queda. Deus não tem filhos vagabundos. Jesus não empurra ninguém para uma vida de irresponsabilidade. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha o que o Espírito Santo fala para o preguiçoso. Observa a vida das formigas. Seja sábio, imite as formigas. Elas não param de trabalhar. Provérbio 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Não trabalhou, vai achar o quê? Então a Bíblia não faz apologia, não estimula ninguém, não empurra ninguém para a irresponsabilidade. Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 10. Irmãos, olha o que Paulo fala para uma igreja cristã. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Qual foi a tradição que Paulo falou? O cristão não pode ser pesado para ninguém. Não pode dar trabalho, não pode dar despesa para ninguém. Aí Paulo está falando aqui para uma igreja cristã. Se afastem de gente que é ociosa. Aí no versículo 10 ele ainda é mais contundente. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. 2 pontos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O Senhor, Deus do amor, é o Espírito Santo inspirando homens a darem instruções justas. Amiguinho, não quer trabalhar? Foi um prazer te conhecer. Em breve você verá o seu Criador. Não quer trabalhar? Não coma. Deus ordena para a gente se afastar. Não fala que é para a gente ajudar a gente assim. Fala que é para se afastar de gente que deliberadamente abraça o caminho da ociosidade. Deus ordena que nos afastemos daqueles que deliberadamente se assumem vagabundos. E vai além, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Aplicações, o que a gente consegue colocar em prática com as informações desse pequeno versículo? Primeira aplicação, busque sempre o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Já que o que é importante é o reino, então a minha agenda tem que ser a agenda do reino. Nossas escolhas, os nossos estudos, a nossa profissão, com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar, tudo isso tem que ser pautado pelo que é prioridade no reino de Deus. Você já pensou nisso? Os cristãos deveriam só tomar qualquer atitude na vida priorizando o reino, a agenda do reino, a necessidade e a importância do reino. Os cristãos, por exemplo, deveriam dominar áreas de educação, áreas que influenciam, que têm poder de influenciar a sociedade. Deveriam ocupar e servir a nossa sociedade, principalmente nas áreas formadoras de opinião. Pergunta para o seu filho, estudante, quantos professores do cursinho dele de pré-vestibular, ou na academia, na universidade, são servos de Jesus. Nós, servos de Jesus, deveríamos estar dominando essas áreas, porque os nossos filhos passam 7 dias dentro de sala de aula, e só alguns minutos dentro de uma igreja. Quantos escritores de boas novelas são cristãos? Quantos compositores da música popular bons são cristãos? Quantos delegados, promotores, juízes, oficiais da polícia são cristãos? Então, antes de eu decidir o que eu vou estudar, já que a sua vida pertence a Jesus, você não tem o direito, a liberdade, eu vou fazer o que eu gosto. Não, é o que o reino precisa. Você pertence a Jesus? Isso é de verdade ou é brincadeira? É brincadeirinha gospel. Porque se você pertence a Jesus, a sua faculdade, o seu estudo, o seu futuro, o seu casamento tem que ser pautado em função do reino. Se o seu noivo ou noiva ama mais a você do que a Jesus, não case com essa pessoa. Não, vai terminar o noivado agora. Não faça isso. Fale isso, fala para ela ouvir essa pregação quantas vezes for necessário, né, até ela passar a amar Jesus e priorizar o reino acima do relacionamento que ela tem com você. Porque o reino em primeiro lugar. Amém?
o reino é em primeiro lugar, meu irmão. Se a gente fizer isso, se a gente viver dessa maneira, todas as coisas serão acrescentadas. Um casamento pleno e feliz vai ser acrescentado sobre a sua vida, se o reino for em primeiro lugar. Segunda aplicação, o relógio não para, era para o relógio parar, eu falar à vontade, e depois ele voltava a funcionar, ele não para de funcionar. Segunda aplicação, viva contente com o que Deus tem lhe concedido e fuja da ambição materialista. Fuja da ambição materialista. Viva contente, expresse isso, mas lembre-se de 1 Timóteo, da passagem que a gente acabou de ler. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Os ingratos, os murmuradores, os materialistas, compulsivos, não fazem parte do reino de Deus. Não se engane. Terceira aplicação, compartilhe o pão nosso. Compartilhe o pão nosso. Faça isso intencionalmente. Se você não tem o hábito, se você nunca fez isso, passe a fazer intencionalmente. Anote isso na sua agenda. Eu tenho que compartilhar o pão nosso. Eu tenho que observar se a minha célula está ajudando na ação social da igreja. Eu tenho que observar se a minha célula tem certeza que se todo mundo na minha célula tem algo para comer durante a semana. Se você é cristão, eu e você temos que ser solidários uns com os outros, altruístas, principalmente com os da família da fé. Gálatas 6, versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, que pode ser que um dia não tenhamos, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente os da família da fé, para você treinar primeiro com os de casa, para depois você ser bênção lá fora. Seja sensível à necessidade das pessoas. Mas não esqueça o mais importante, ao compartilhar o pão que preenche o vazio do estômago, não se esqueça de compartilhar o pão vivo que desceu dos céus, amém? Até um ateu pode repartir o pão diário, mas a missão do cristão é saciar a fome da alma. Nem que para isso, primeiro, você tenha que saciar a fome do estômago, para ele perceber que tem uma alma, que uma pessoa com fome não está nem aí para a alma, ela quer comer. Quem tem fome tem pressa. Então você resolve o problema da fome, que é fácil, e depois resolve o problema da eternidade dessa pessoa. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus para alimentar a vida da gente, para nos dar vida eterna. Então compartilhe o pão nosso de cada dia, tanto o que vai para cima da mesa, como aquele que vai para dentro do coração, amém? Tem essa percepção, fomos chamados para fazer discípulos, fomos chamados para fazer pessoas que vão se alimentar do pão vivo que desceu dos céus. Então, muitas vezes, para repartir o pão vivo que desceu do céu, a gente vai ter que repartir primeiro o pão nosso de cada dia. Tem muita gente à nossa volta com fome desses dois pães, com fome do pão da mesa e com fome do pão da alma, do coração. Quarta aplicação e última, descanse, dependa, confie plenamente no Pai Nosso, amém? Filipenses 4, 6, Paulo fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, assim, não ande ansioso, não seja escravizado pela preocupação. Não se preocupe com o dia de amanhã, a ponto de ele se tornar um Deus tirano na sua vida. Mateus 6,11 nos apresenta um Deus provedor, um Deus que sabe das nossas necessidades. Antes mesmo da gente fazer o pedido, Ele sabe. Jesus fala, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Então descanse, confie no Senhor. Jesus fala isso em Mateus 6, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, em Mateus 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, ou seja, aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amém, irmãos? A gente tem um Deus zeloso, um Deus que cuida da gente. Ou seja, é lícito pedir pela necessidade diária, mas não é para a gente ficar preocupado, sendo tiranizado pelo dia de amanhã, pelo futuro. Não se esqueça, então, confie, descanse e se desapegue das coisas materiais.
Todo primeiro domingo do mês também é o momento da gente lembrar da nossa entrega mensal e sistemática dos nossos dízimos, das nossas ofertas, porque esse hábito, vacina a gente contra a avareza, contra o amor apegado ao dinheiro. Todas as vezes que eu me coloco diante do Senhor e me lembro que de tudo que Ele me deu, uma parte eu vou devolver para Ele, eu estou expressando gratidão, reconhecimento e dependência. Quando eu devolvo parte do meu sustento, estou expressando reconhecimento, gratidão e adoração. Por isso, confie, descanse só em Jesus, confie no Senhor. Só Ele é o nosso porto seguro. É maravilhoso. Eu olho assim para a Bíblia, como que pode um versículo tão pequenininho ter tantas lições preciosas para a vida da gente. Um pequeno trecho da oração do Pai Nosso, nos lembrar de tanto posicionamento, tanta aplicação boa para a vida da gente. Que o Senhor, então, continue sendo gracioso, misericordioso, independente das circunstâncias, e nos ajude a vivermos na dependência dEle, compartilhando o pão nosso de cada dia e o pão nosso que desceu dos céus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque fielmente o Senhor tem suprido o pão nosso de cada dia, Senhor. Ajuda-nos a descansarmos em Ti, a confiarmos no Senhor, a repousarmos no Teu cuidado, Senhor. Dá-nos hoje o pão de que precisamos, Senhor. E a gente assume aqui como família, como igreja, que não somos merecedores de nada, Senhor. A vida, a saúde, o alimento, o local onde repousamos nosso corpo, tudo vem das Suas bondosas mãos, Senhor. Muito obrigado por isso. Ajuda a Tua igreja a repartir o muito que o Senhor tem nos dado com o nosso próximo, Senhor. Principalmente, ajuda-nos a repartir o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é o nosso maná nesse mundo cheio de fome, Senhor. Então ajuda-nos a compartilharmos a vida que o Senhor tem concedido para a gente, para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. E agora, nesse momento, eu Te peço que o Teu Espírito Santo nos prepare para nos assentarmos na Tua mesa. Renova-nos, Senhor, santifica-nos, fortaleça a nossa fé, o nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros. E prepara-nos para a Tua volta, Senhor, prepara-nos para a Tua volta. Em nome de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, que nós fazemos essa oração. Amém.